amigos, a comissão que organizou o Congresso fez com muito brilhantismo, né, que nós tenhamos como primeiro painel, né, esse conduzido pela doutora Sara Campos, que vocês vão ver, tem muito a nos informar, muito a nos dizer, e aí eu vou deixá-la com a condução dos trabalhos, doutora Sara. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer o convite da CONACAT, na pessoa do presidente Antônio Carlos, e também de toda a comissão organizadora, Tatiana Botelho, João Pedro, lá do Paraná, Sônia Corcioli também, que foram muito gentis com a acolhida e o convite para participar desse congresso. Bem, eu sempre estive com os debates, né, no âmbito do sindicalismo, advoguei muito para as entidades sindicais em Minas Gerais, no âmbito do Brasil, com a Febrafisco, e agora estou tendo a oportunidade de estar do outro lado, né? Hoje eu ocupo um cargo na Procuradoria-Geral do município de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e estou agora, junto com vocês, fazendo parte aí do serviço público e dos desafios inerentes à profissão. Mas eu tenho algumas questões. O tema que foi me dado, né, para falar hoje são os impactos na Constituição Cidadã a partir das emendas, a partir do ano de 2016. E se a gente analisa os impactos das alterações constitucionais a partir da emenda constitucional, especialmente 95, percebemos que existe uma diretriz política e de opção por se privilegiar uma parte do orçamento público para garantir despesas financeiras, especialmente pagamento de dívida, juros, amortizações, em detrimento do recurso disponível para efetivação das despesas primárias. E aí, claro, como vocês, servidores públicos, que fazem às vezes do Estado, entram neste âmbito das despesas primárias, as reformas constitucionais que a gente vai verificar estão todas direcionadas a também vulnerabilizar essa classe de trabalhadores importantes para a efetivação dos serviços públicos no Brasil, o que acaba, no final, precarizando a prestação do serviço que chega diretamente na nossa população. E a gente sabe que isso tudo é decorrência da globalização, do rompimento dessas barreiras territoriais, da finalização da economia. Tudo isso, né, esse estado global, citando Bauman, a modernidade líquida, ela impõe novos desafios para o nosso Estado social democrático. E quando a gente analisa que o Estado está se modelando em critérios diferentes dos pensados lá por Keynes, do Estado de bem-estar social, mas um Estado voltado para uma racionalidade administrativa, para um critério de meritocracia, eficiência, sem desmerecer a eficiência e a meritocracia. O problema é o valor e a conjectura social que se impõe, que se valora, que se conceitua o que significa eficiência e meritocracia no serviço público. Porque eficiente, todos nós concordamos que o Estado deve ser. Agora, eficiente para quem? Qual que é o objetivo do Estado? É fazer valer quais tipos de direitos? E o que a gente percebe com essa evolução do Estado social é a transposição de um Estado prestador de serviço público para um Estado garantidor, regulador, o Estado garantia. O problema é que a gente tem hoje uma estrutura nesse ambiente financeirizado, que o capital internacional já não está amarrado às soberanias nacionais, e esse Estado é incapaz de regulamentar o que ele precisa de regulamentar. Ele não consegue ser nem prestador de serviço e muito menos regulador, porque a captura burocrática do aparelho estatal não permite que haja uma regulamentação forte, como os defensores do Estado regulador e não prestador de serviço público defendem ser. E aí a gente percebe que tudo isso são decisões políticas.
de qual modelo de Estado se pretende efetivar no Brasil. E essas recentes reformas nos demonstram claramente qual é a opção política que se está elegendo. É muito claro a definição de qual Estado queremos para o Brasil. Só que me parece, como é o evento da CONACAT, né, a nossa indagação maior aqui, feito um evento na Casa dos Representantes do Povo, que talvez esse Brasil que está sendo efetivado e essa remodelagem do texto constitucional que está sendo construída não condiz com os anseios do povo. Será que as alterações que vêm sendo realizadas representam, de fato, o desejo da população? As emendas constitucionais privilegiam recursos orçamentários para pagamento de dívida e juros da dívida, em detrimento de direitos sociais. É esse o Brasil que queremos, né, CONACAT? Será que as sucessivas modificações no texto constitucional não representam reiteradas violações daqueles objetivos consagrados lá no artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil? E a gente sabe que na evolução da teoria do direito existem emendas constitucionais inconstitucionais. Se violam cláusulas pétreas, os objetivos fundamentais da República. Então, o que eu tenho hoje para falar um pouquinho para vocês, eu vou citar algumas das emendas que foram recentemente aprovadas e vou propor, ao final, uma reflexão sobre qual é o papel das entidades sindicais, das confederações, e especialmente dos servidores públicos, para esse enfrentamento necessário dessa captura do ordenamento jurídico que tem sido feita pelo sistema financeiro e pelo capital no Brasil nos últimos anos. Essa neocolonização financeira, tem uns estudos do professor Ramiro Chimures, um uruguaio, que ele fala que hoje a gente percebe uma nova abordagem da colonização. A colonização hoje se transmutou para o ordenamento jurídico. As normas são capturadas pelos interesses privados e não pelos interesses estatais. O que Alain Supiot, lá atrás, na década de 90, também já chamou de um grande law shopping, um mercado de legislação. É isso que acontece. Como o mercado ele é fluido, ele não está agarrado mais às amarras do Estado-nação, essas corporações, esses fundos de investimentos já não têm mais soberania, a gente não sabe qual país que é dono da corporação. Não existe mais isso, é tudo fluido. O mercado de capitais hoje não tem mais rosto. É uma mão invisível, incontrolável, que não está vinculada a nenhum tipo de nação, a nenhuma identidade em relação ao povo. Isso tudo faz com que exista esse jogo de legislações, a flexibilização de legislação, e o Estado que não entra no jogo, ele acaba correndo o risco do desinvestimento. Essa que é a mensagem que o capital apresenta para flexibilizar essa legislação. A emenda constitucional 95, de 2016, ela pode ser considerada, no estado de arte brasileiro mais recente, esse grande marco representativo dessa venda de legislação para o capital. Porque, na medida em que ela condiciona por 20 anos a possibilidade de gastos com despesa primária, que é justamente a despesa direcionada para os investimentos sociais, a limitação do IPCA, e, ao mesmo tempo, não traz nenhuma limitação, nenhum controle para as despesas de capital, a gente percebe qual que é a mensagem que se passa. Eu quero reservar um pedaço do orçamento público, que é finito, que é limitado, para garantir pagamento de dívida e juros da dívida, as despesas financeiras de capital. Ao mesmo tempo, para eu conseguir essa garantia, eu tenho que limitar as minhas despesas primárias, que serviriam para investimentos com as despesas sociais. Tem uns dados importantes, a Mauri, né, e eu conversávamos antes sobre o trabalho da auditoria cidadã da dívida. E lá existem uns dados interessantes que demonstram, depois da aprovação da emenda,
que o consumo do governo, no período de 2002 a 2018, por ali, que aí a gente chama de consumo, né? Os gastos com a manutenção da estrutura administrativa e com as necessidades da população, investimentos sociais. Que nesse período, a curva do IPCA acompanhava esses gastos, esses investimentos. E depois da aprovação da Emenda Constitucional 95, verificou-se um aumento exponencial de destaque do orçamento da União para pagamento da dívida pública, amortizações e juros, em contrapartida à estagnação das despesas de investimento. Dados do Tesouro Nacional Transparente demonstram que o estoque da dívida pública federal alcançou, em outubro de 2019, 4,19 trilhões. Hoje eu analisei, parece que está em 5,17 trilhões, o estoque da dívida pública brasileira. No mês de referência desse balanço, lá em 2019, isso representava 42,8% do orçamento da União comprometido para pagamento de amortização e juros e encargos da dívida. Depois dos gastos da dívida pública, qual que é o maior gasto da União? Benefícios previdenciários, que é uma média aí de 21,8%, e pagamento de pessoal e seus encargos, que está na faixa de 11,3%. Daí fica muito claro também porque as emendas e essas alterações legislativas, essa captura do ordenamento jurídico brasileiro, vai violar, vai destacar alterações justamente no regime previdenciário e nos servidores públicos, porque os dois próximos grandes consumidores do orçamento seriam a Previdência e os gastos com o pessoal. Então, eu preciso de atacar esses setores para liberar mais recursos do orçamento para garantir o pagamento da dívida. E aí a gente percebe que a Emenda Constitucional 103 de 2019 veio justamente para fazer isso, né? Com um discurso inicial de que precisaria, de que era essencial essa reforma da Previdência para o país, para garantir o saneamento das contas públicas, a estabilidade econômica, foi aprovada uma emenda constitucional que, ainda bem que não instituiu o regime de capitalização, né, com a mobilização social, se enfreou esse intento de transferir um regime de repartição solidária para um regime totalmente capitalizado, mas, ao mesmo tempo, a emenda constitucional, ela, na verdade, socializou a pobreza. Por que socializou a pobreza? Porque se a gente verifica que um trabalhador vai ter que trabalhar mais ou menos 40 anos para conseguir 60% da média das contribuições que ele fez em todo o seu período laboral, isso, para mim, é socializar a pobreza. É permitir que todos os trabalhadores brasileiros, no futuro, terão necessariamente uma queda de padrão de vida, de tudo que construíram nos seus anos de produtividade, enorme. E a gente já percebeu que países que capitalizaram as suas previdências, como o Chile, tiveram um empobrecimento da população, com índices, inclusive, de suicídio da população aposentada, enorme, por causa justamente dessa fragilidade econômica quando se alcança a aposentadoria. Outra reforma também que vem nesse mesmo viés é a PEC 32, né? O deputado que nos antecedeu disse que, com o apoio da CONACAT, foi possível não aprovar essa PEC 32, que, sob a alegação de ser feita uma reforma administrativa, nada mais é do que a vulnerabilização, a flexibilização do vínculo jurídico que une o servidor público com o Estado, privatizando, precarizando, deixando mais fluida a possibilidade de contratação na gestão pública e, inclusive, flexibilizando a estabilidade a um grupo que ali na emenda, na época, ficou reservada às carreiras típicas de Estado, mas sem definir bem o que seriam essas carreiras típicas.
na verdade, não passou disso, de uma flexibilização do vínculo da função pública, longe de ser uma reforma administrativa que buscasse eficiência, meritocracia, é mais um exemplo de como essa captura dos interesses do capital financeiro precisam se reverter em alterações legislativas. E aí o que mais me preocupa é que são alterações no próprio texto constitucional, na própria carta que dá todo o sustentáculo de valores sociais para o nosso Estado. Eu também tenho que falar da Lei Complementar 173, né, gente, que também sobre a justificativa de permitir o direcionamento dos necessários recursos para estados, municípios, para o enfrentamento da Covid, nada mais fez do que uma chantagem com os demais entes federados para que não concedessem nenhum tipo de aumento, valorização das funções até 31 de dezembro de 2021, em troca do direcionamento de recursos que era devido, que era dever da União o fazer. Então, a Lei Complementar 173 também mostra esse movimento de precarização dos servidores públicos, e é algo que nem todo mundo comenta, mas que eu acho que foi uma alteração que vai impactar muito o futuro da gestão pública no Brasil, é a alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi feita no contexto dessa Lei Complementar 173. Foi alterado o artigo 21 da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, impedindo que se realizem alterações no plano de carreira, que se conceda aumentos para servidores públicos, para além do exercício do atual mandato. O que significa? Que eu só posso conceder aumento ou prever o pagamento de uma gratificação, de uma vantagem para o servidor público, se encerrar a concessão do benefício até o final do mandato, nos 4 anos. Isso vai engessar e não permitir um planejamento estatal a longo prazo de valorização das categorias, de política de pessoal para os estados, municípios, para a União, incrível. E ninguém discutiu muito essa alteração que foi feita nesse contexto de calamidade, sem discussão com a população, porque as reuniões foram todas virtuais, não teve efetiva participação dos servidores, da população em geral, no contexto da aprovação dessa legislação. E, por fim, eu gostaria de citar também a Emenda Constitucional 106, o orçamento de guerra, né? Essa emenda constitucional, ela também, nesse contexto de pandemia, autorizou o Estado brasileiro a securitizar dívida pública, numa operação que os próprios tribunais de conta têm destacado que são muito arriscadas para os estados, para os municípios, porque o ônus, né, ao invés de transferir o ônus, de fato, para os emissores dos títulos, é o Estado que acaba por garantir, na maioria das vezes, a operação com os créditos tributários, né, com a própria receita estatal. Então, permitiu a securitização da dívida pública e, além de permitir também a participação do Banco Central nesse mercado secundário de venda de títulos, né? Que é um mercado com a compra de cestas de títulos que não se sabe a procedência, enfim, permitindo uma participação do orçamento público desses investimentos em títulos que são totalmente arriscados num contexto de pandemia. E é importante entender esses contextos de aprovação, que em uma matéria publicada pelo Money Times, se previu que o valor dos ativos a serem negociados pelo Banco Central, com a aprovação dessa emenda, seria mais ou menos de 972,9 bilhões de reais, pelo levantamento que foi feito. E aí uma empresa que analisa crise, né, do mercado privado, apurou, levantou que esse era o mesmo valor que
os bancos, as instituições financeiras tinham disponíveis de créditos inadimplentes. Então, é uma casadinha, né? Eu autorizo uma flexibilização de norma já com um destinatário muito certo, para atender uma política pré-determinada. Todas essas medidas, né, esses ajustes orçamentários, nem é só uma inovação no ordenamento jurídico brasileiro, isso com a crise econômica de 2008. A crise de 2008, isso foi uma diretriz do FMI, do Banco Mundial, para os países europeus. O sul da Europa, né, Portugal, Itália, Espanha, adotaram medidas muito semelhantes. Portugal, por exemplo, com a intervenção da Troika, a partir de 2008, promoveu uma redução de salários dos servidores públicos que chegou a 15%, como medida para contingenciar o orçamento público. Então, a gente percebe que isso é meio que uma cartilha mundial de como liberar orçamento para atender outros interesses. E o Brasil não está longe de seguir essa mesma cartilha, né? E o que também é importante perceber é que, ao mesmo tempo que se captura o ordenamento jurídico pátrio para permitir esse avanço da proteção do mercado financeiro em detrimento dos investimentos sociais, também se incentiva a busca por educação, saúde, previdência privada no mercado financeiro, o que justifica e consolida a minha política de investir menos no serviço público. Então, ao mesmo tempo que eu tiro recurso para investir no serviço público, eu incentivo a assunção do exercício dessas atividades pelo privado para justificar para a população que, olha, você tem que apostar na prestação do privado mesmo, porque, primeiro, eu não tenho recurso e é precarizado, não vale a pena eu investir. Então, isso vai girando um ciclo vicioso. E esse é o grande desafio de vocês, servidores públicos, e da CONACAT, de fazer chegar essa mensagem para a população. Como que a gente desmistifica esses conceitos e demonstra que a prestação de serviço público é a forma do tributo, é a forma de a contribuição que a sociedade dá para o Estado ser devolvida para todos os nossos lares. Esse é o grande desafio. E aí, como meu tempo está finalizando e eu sou muito rigorosa, viu, presidente, com o meu tempo, eu queria começar a propor aqui algumas reflexões de como que a gente, especialmente em um ano eleitoral, podemos fazer numa linguagem mais acessível, né, não do juridiquês, na linguagem do parlamento, do direito, chegar a essa discussão na população. E aí os servidores públicos e as entidades sindicais têm esse papel fundamental, né, de buscar esse engajamento social nesse combate, essa captura do ordenamento jurídico. E o que a gente tem que perceber? Que essa captura, ela coloca em debate não apenas o tamanho e o papel do Estado, né, mas o próprio futuro do regime que instituiu essa construção política voltada para atendimento dos valores sociais, para atendimento da necessidade das pessoas e não das necessidades do mercado. Né? A nossa Constituição de 88, no contexto de redemocratização brasileira, ela tem valores lá de preservar a dignidade, de combate à desigualdade social e regional. Nós temos um compromisso a defender. Como permitir que esse compromisso seja efetivado? Eu acho que a Covid, né, essa pandemia, trouxe até uma oportunidade de demonstrar para a população o quanto que um serviço público bem estruturado, universalizado, é essencial para a nossa sociedade. Se não fosse o serviço público, se não fossem os hospitais públicos, esse número de mais de 600 mil mortes decorrentes da Covid seriam muito maiores.
Como é que seria a desigualdade perante a pandemia também, o acesso à população mais vulnerável aos tratamentos médicos. Eu acho que isso traz uma oportunidade de a gente defender o serviço público e os servidores públicos, porque são vocês que chegam com as atividades, a prestação estatal lá na população. E aí, o grande desafio é dizer, da mesma forma que foi necessário, na era do capitalismo industrial, impor limites, né? No capitalismo industrial, tivemos que consolidar uma legislação trabalhista, que colocava limite de carga horária, insalubridade, trabalho infantil. Tiveram que ser colocadas pelo Estado, pela mão estatal, pelo poder regulamentador, limites para o capital industrial. Agora, na era do capital financiarizado, também precisam de chegar a esses limites. Precisam de chegar a esses limites. E como revitalizar a democracia e fazer com que as pessoas, os cidadãos, saiam dessa letargia, quase dessa hipnose coletiva, para entender, compreender que a sua postura ativa, que é o seu voto, que é a sua consciência, que é a sua manifestação informada, é que faz a diferença. Então, nesse ano de eleição, todos os servidores públicos, servidoras, as entidades sindicais têm esse desafio de levar para a população a ideia de que o voto, o exercício do direito de cidadão faz diferença, né? E esse parlamento tem que compreender que a captura do direito ela traz destruição que não é fácil de retornar, né? Como é que a gente vai conseguir agora fazer voltar, desestruturar toda essa emenda constitucional que foi aprovada? É muito difícil. Depois que se passa uma alteração constitucional, é muito difícil retomar o padrão de direitos, de equivalência de direitos, de proteção que a gente até então construiu com muita luta, com muita dificuldade. Então, é preciso acreditar, né, gente? E eu acredito, especialmente nesse ano eleitoral, que as pessoas vão tomar consciência dessa condição que lhes é imposta e que vão poder exercer o direito de cidadania, mobilizando socialmente, trazendo de volta esse protagonismo nessa ação contra essa captura do mercado. Por mais que o capital financeiro ele se apresente como inexorável, como se essa fosse a única saída para equilíbrio das contas públicas, a gente percebe que inexorável mesmo é o enfrentamento dessa neocolonização financeira. Porque, ao invés de promover a efetivação dos direitos sociais, ela arruína, ela promove desigualdade, ela descaracteriza o próprio Estado democrático de direito. E os servidores públicos, enquanto ocupantes desses espaços, nessas estruturas de poder, têm especial relevância para assumir esse enfrentamento e essa conscientização da população de que é preciso se movimentar, de que é preciso tomar espaço de fala e de voto nessas eleições. Muito obrigada. Fico à disposição de vocês. Bom, como que é a praxe aqui, Sônia? Tá bem, então fica aberta para as perguntas. Bom, mais uma vez, parabéns pela palestra. Doutora Sara, desculpe-me, estava falando ali, não, senão os nossos internautas, os ouvintes não vão conseguir nos ouvir, né? Então, dentre as provocações que a senhora trouxe, as colocações, me vieram algumas inquietudes, duas aqui em particular. Uma, se a senhora entende que a questão dos organismos internacionais, diretrizes, estándares, possam ser, de uma certa forma indireta, manifestação de grupos econômicos, naquela linha de colonialismo, de uma forma indireta. A segunda pergunta, na verdade, é que sugestão a senhora daria para conciliar esses anseios do mercado
de liberalismo e tudo mais, atender aos anseios e às vontades desse mercado, a senhora que militou pelos dois lados, e ao mesmo tempo conciliar uma reforma administrativa que contemple meritocracia, um Estado voltado para o cidadão e também para o mercado. Qual seria a sugestão que a senhora traria nesse sentido? Obrigado. Muito obrigada pela sua pergunta. Bom, eu acho que Vamos ver, Sônia, agora deu. Se eu conseguir responder essas perguntas, eu trarei a solução de todos os problemas, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo. Mas quando a gente analisa todas as diretrizes do FMI, do Banco Mundial, eu acredito que a cooptação, né, a captura do ordenamento, ele já inicia lá, nessa reprodução dessas normas internacionais. Então, é muito difícil seguir com essas diretrizes internacionais sem fazer uma crítica, uma autocrítica de que essas normas já têm muita cooptação embutida. Né? Se a gente não fazer essa autocrítica, entender que as diretrizes, que os mecanismos de sempre valorizar corte orçamentário, apesar dos dados, né? Por exemplo, Portugal, pós-2008, o gráfico da dívida pública, ele cresceu. Mesmo com todos os cortes orçamentários, diminuição de salário de servidor, a dívida pública continuou na curva ascendente. E aí o discurso chega no Brasil um pouco depois, mas com dados concretos. Se a gente estudasse mais os casos concretos, talvez tivéssemos mais possibilidade de contra-argumentar essas diretrizes, né? E a perspectiva de uma reforma administrativa que efetivamente valorize a meritocracia, a eficiência, eu acredito que ela é possível. Até porque a Emenda Constitucional 19 de 98 já fez isso. Né? A Emenda Constitucional de 98 trouxe mecanismos de gestão pública muito atrelados na perspectiva da profissionalização, do pagamento de vantagens decorrente da produtividade, os contratos, né, os convênios de produtividade que são feitos entre as secretarias e o órgão gestor. Isso tudo são mecanismos que já vieram importados da iniciativa privada para se aplicar no serviço público nessa metodologia de profissionalização, de eficiência, de meritocracia. O que não pode é pressupor que só por ser público já é menos eficiente. E aí, quando nos dizem que, quando se defende o serviço público, quando se defende o vínculo estatutário, quando se defende a estabilidade no serviço público, isso seria quase que colocado como um dogma, como uma defesa ideológica. Ideológico, na verdade, é acreditar que o privado sempre é mais eficiente. A gente tem as experiências das organizações sociais, principalmente na área da saúde. Foram vários os estados, os municípios que fizeram a transferência da gestão dos serviços de saúde para organizações privadas por meio de contratos de gestão. Se a gente colocar no Google organizações sociais na saúde no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, a gente vai ver que existem experiências catastróficas. Vários estados, municípios fazendo intervenção nessas organizações, nos serviços, para garantir a prestação de serviço público. E são entidades privadas, que na lógica do capital e na lógica de que o privado é mais eficiente que o público, não representam. Né? Então, eu acho que os mecanismos de permitir meritocracia, profissionalização, já existem na Constituição. A gente não precisa de uma reforma do texto constitucional para fazer valer esses valores e esse objetivo de toda a sociedade. Basta investimento, né, direcionamento de recurso público
para as administrações públicas poderem instituir políticas de gestão de pessoal eficientes, que de fato valorizem os bons quadros, façam com que o serviço público não seja só uma passagem dos melhores profissionais para depois irem para o mercado, que a gente consegue sim estabelecer meritocracia e eficiência sem alterar o texto constitucional. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Sônia? Fechou? Então, muito obrigada a todos e a todos. Mais uma vez, uma felicidade participar dessa manhã com todos vocês. Alô? Alô? Eu, como bom mineirinho, né, atleticano, gostei muito do seu sotaque mineirinho aí. Obrigado, Tossara. Galo.